sabes muito bem, tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. A paz de Cristo, irmãos. Salmo 95, versículos de 1 a 6. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo. Celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças. Vitoriemo-lo com salmos. Porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez. Obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor, que nos criou. Amém. Vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, obrigado, ó Pai, por esse dia que o Senhor nos dá. Obrigado pelas bênçãos concedidas ao Teu povo, Senhor, e à Tua Igreja, ó Pai. Queremos interceder, ó Deus, por todos aqueles, Senhor, que encontram-se abatidos, ó Pai, ou por enfermidades, ou por outras dificuldades financeiras, emocionais, todo tipo de dificuldade, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, ajuda os nossos irmãos, Senhor. Cuida da Tua Igreja, ó Pai. Só Tu podes, ó Deus, cuidar do Teu povo, fortalecer o Teu povo, levantar o Teu povo, Senhor. E é isso que nós Te pedimos, ó Deus, humildemente, reconhecendo Tua soberania sobre nós, sobre as nossas vidas, Tu que é o Criador de tudo, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, porque podemos nos dirigir diretamente ao Senhor e fazer esses pedidos, Senhor, certos de que o Senhor ouve a nossa oração, ó Deus, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. E é em seu nome que nós oramos. Amém.
te amarei, pra Querido Senhor, nós estamos diante, Senhor, do Teu altar para Te adorar, Senhor, na beleza da Tua santidade, porque Tu és o Deus Altíssimo, Tu és o Senhor das nossas vidas, ó Pai. Teu é o reino, Senhor, Tu é a honra e a glória para sempre, ó Deus. Receba, Deus, a nossa adoração, receba, Senhor, o nosso louvor, Senhor. E, ó Pai, Tu és o único, Senhor. Além de Ti, não há outro Deus, ó Pai. Por isso, ó Deus, nós Te adoramos e bendizemos o Teu nome, em o nome de Jesus. Amém. Eu desejo convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 9. Nós vamos ler alguns versículos desse Evangelho. E nós vamos perceber que Jesus, até chegar à cruz, que era o seu objetivo e seu ministério, ele vai sofrer algumas acusações injustas. Por exemplo, no verso 8, do verso 1 ao verso 8, ele é acusado de blasfêmia. Veja o texto, Mateus 9, de 1 a 8. Entrando Jesus no barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado no leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo: este blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico:
levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para a sua casa. Vendo isto, as multidões possuídas de temor glorificaram a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Jesus é acusado de blasfêmia, blasfemador. Ser blasfemador é aquele que insulta uma divindade. E Jesus não estava em momento algum insultando Deus. Jesus, após ser expulso de Nazaré, numa cidade em que viveu sua infância, adolescência, juventude, o Senhor Jesus foi residir em Cafarnaum, uma cidade litorânea, que ficava na margem norte do Mar da Galileia, próxima a Betsaida, onde Pedro residia. Jesus fez de Cafarnaum a cidade sede do seu ministério. Dali, ele partia de barco cruzando o Mar da Galileia em várias direções, ou ia a pé aos povoados vizinhos. Alguns detalhes me chamam a atenção dessa leitura. Primeiro, que Jesus retorna a Cafarnaum e é procurado pela multidão, ou seja, as pessoas reconheciam Jesus, sabiam quem era Jesus, já tinham ouvido falar de Jesus. Jesus estava numa casa e essa casa ficou cheia, porque os que ali entraram queriam ouvir Jesus e queriam também serem curados de alguma doença, de alguma enfermidade, de alguma situação. A casa lotada, e diz o texto que ao redor dessa casa também estavam muita gente, ou seja, uma multidão ao redor dessa casa. Isso tudo para ouvir Jesus. Diz o texto também que Jesus teve compaixão com o que viu, a necessidade desse povo, procurar ele para ser curado. Mas uma coisa me chama a atenção, e chamou a atenção de Jesus, foi a forma como aquele paralítico vai ser colocado para ele, para ser curado. 4 homens, vendo que aquele homem no leito jamais, em tempo algum, poderia se aproximar de Jesus, pegaram o leito e colocaram aos pés de Jesus. Tiveram muita dificuldade, mas colocaram aquele homem ao pé de Jesus, certo de que aquele homem poderia ser curado. Compaixão. Eles tiveram compaixão daquele homem. E compaixão gera o quê? Gera generosidade. O texto nos mostra o poder divino de Jesus para perdoar pecados. Também. Ele não só cura físico, mas ele também perdoa pecados. Isso ele demonstra isso ele fala isso. Só que havia ali alguns religiosos, fariseus, que ouvindo Jesus falar que perdoava pecado, eles diziam em oculto: este blasfema. Mas irmãos, enquanto os fariseus questionavam, insultavam, acusavam, aquele homem que chegou pelo telhado, de cama, colocado aos pés de Jesus, este homem, ele que era paralítico e que havia entrado na casa pelo telhado, ele sai pela porta da casa, carregando a sua cama, de onde era cativo. Alma perdoada, corpo restaurado. Que bênção! Os religiosos saem envergonhados. A multidão glorifica a Deus pela manifestação do poder divino de Jesus. Que coisa triste é Jesus ser acusado de ser blasfemador, um homem que só fazia o bem. Mas ele também foi acusado de ser imoral. No verso 10 ao verso 13 de Mateus 9, acompanhe a leitura, por favor. E sucedeu que, estando ele em casa,
à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não holocaustos. Pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Jesus sendo acusado de imoral, uma pessoa indecente, uma pessoa que não respeita regras morais, como costumes, como os bons costumes, honestidade. Essa foi a segunda acusação feita por esses fariseus. E ali estava Jesus. O texto é muito claro. Jesus estava sentado à mesa com coletores de impostos e com outras pessoas que eram reconhecidamente pecadoras. Jesus ali, sentado à mesa, dando testemunho do seu amor e com certeza falando da necessidade de se ter a presença de Deus e reconhecer Deus como Senhor. E reconhecer Deus como Deus. Mas os fariseus, que eram opositores de Jesus, lhe pedem que ele se explique por que estava ali jantando com tais pessoas. Mas a maldade era tanta que, na verdade, eles queriam dizer que se Jesus andava com eles, provavelmente fosse como eles. Jesus foi acusado de ser imoral por relacionar-se com pessoas imorais. O julgamento precoce dos fariseus. Eles não sabiam qual era a real intenção de Jesus. Se precipitaram. Mas Jesus também é acusado de ser falso piedoso. Olha o verso 14 ao verso 17, de capítulo 9 de Mateus. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste, e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Falso piedoso, aquele que não tem piedade, aquele que não sente amor respeitoso. Isso é o que eles viam em Jesus. É isso que eles testemunharam em Jesus. Absurdo. Nós vamos ver que os discípulos estavam ali de coração aberto. E vemos também Jesus ali dizendo que havia uma necessidade sim de jejuar, só que naquele momento não se havia necessidade porque ele, Jesus, estava ali. E segundo os fariseus, Jesus transgrediu as convenções ortodoxas da piedade eclesiástica e foi criticado por isso. Mas há uma outra acusação. Jesus é acusado de estar aliado ao diabo. Olha o verso 31. Saindo eles, porém, divulgaram-lhe a fama por toda aquela terra. Ao retirarem-se eles, foi-lhe trazido um mudo endemoniado. E expelido o demônio, falou o mudo. E as multidões se admiravam, dizendo: jamais se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus murmuravam: pelo maioral dos demônios é que ele expele os demônios. Aliado do diabo. Que absurdo. Nós vamos ver Jesus curando, libertando, fazendo coisas boas, salvando vidas. E esses caluniadores vão iniciar o seu trabalho.
E aqui começa o movimento para eliminar Jesus, para impedir que Jesus chegue até a cruz. Esses homens foram usados pelo mal para tentar impedir a chegada de Jesus na cruz. Jesus foi acusado de imoralidade, de ser falso piedoso, de estar aliado ao diabo, acusado de blasfêmia. Isso tudo. Além da cruz, Jesus sofre essas humilhações. Deus está dizendo hoje que Ele nos ama, que Ele quer nos curar, nos libertar. E por conta disso Ele está dizendo: eu morri na cruz por essas razões, por esses motivos. Mas Deus quer que você entenda que o primordial da vida é o perdão dos pecados, é o arrependimento e é um relacionamento genuíno com Ele. É isso que Deus está querendo de você nessa noite. Jesus sofreu humilhações por minha causa, por sua causa, porque Ele nos ama. Eu perguntaria a você: você reconhece que é pecador? Você reconhece que luta contra o pecado? Você se arrependeu de seus pecados a ponto de não cometê-los novamente? Você tem tido um relacionamento com Deus a ponto de Deus ter a certeza absoluta de que você é filho, é íntimo? Que nós busquemos cada vez mais a presença do Senhor na nossa vida, para que percebamos que Ele nos ama, quer o nosso bem e que um dia estaremos no céu. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Feche os olhos. Glorioso Deus, louvado seja o Teu santo nome. Obrigado por esse dia, pelos Teus cuidados. Obrigado por tudo, Senhor Deus. Nós somos gratos ao Senhor por cada segundo de vida e por tudo que passamos e enfrentamos, porque sabemos que o Senhor está sempre ao nosso lado. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor sofreu tantas acusações, foi à cruz e nos deu a certeza absoluta de que um dia estaremos no céu. Obrigado. Obrigado por ser o nosso Deus, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as consolações do Espírito Santo conosco estejam, irmãos, hoje e pelas eras eternais. Amém. Que Deus te abençoe. Rocha firme, inabalável, seguro sempre estou. Meu coração se alegra em Ti, em Teu poder. E quando tudo escuro está, a Tua luz posso ver. Estar e edificar o meu coração no seguro e imutável rochedo fiel, fortaleza da minha vida, console minha fé, onde sempre buscarei melhor. Posso
console minha fé, onde sempre buscarei e encontrarei o melhor. Posso confiar, na rocha estarei, em ti quero habitar. Ajuda-me, Senhor, em lutas e problemas. A rocha vai jorrar em vales e desertos. Cristo sempre está. Vencerei, vencerás, venceremos em Cristo Jesus. Aleluia! Vamos todos adorar em uma só voz. Você na sua casa, adorando ao Senhor, erga sua mão, ouve a sua família, ouve aí. Confiar, na rocha estarei, em ti quero habitar. Ajuda-me, Senhor, em lutas e problemas. A rocha vai jorrar em vales e desertos. Cristo sempre está. Vencerei, vencerás, venceremos em Cristo. Vencerei, vencerás, venceremos em Cristo. Aleluia. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Aleluia. Amém. Que nessa noite você possa dizer: eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu sou forte, porque Deus nos fez fortes e mais que vencedores. Somos fortes em Cristo Jesus. Amém? A paz do Senhor Jesus Cristo.